caríssimo amigo, agora imortal, José Gregório. Ao encerrar o seu discurso de orador da turma do quarto centenário na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o ora imortal José Gregório vaticinava: somente assim nossa carreira se constituirá numa fulgurante mensagem humana, numa gloriosa cruzada de libertação dos fracos, numa esplendente afirmação dos valores do direito, não nos permitindo nunca que, por amor à vida, se percam as razões sagradas do viver. 57 anos se passaram e quem proferiu tais palavras tem sólidas razões para ostentar uma consciência tranquila, a certeza do dever cumprido, êxito em todos os empreendimentos, na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional, na vida política, na vida pública. Manteve-se íntegro em seu trajeto histórico, não se desviou pelas vertentes da incompletude e de ambiguidade, embora em sua fala de bacharelando já houvera constatado o declínio dos valores. Não se entregou ao ceticismo, nem acatou a resignada postura de quem se considera incapaz de transformar o mundo. A predestinação lançou-o à verdade de que cada ser é só, e ninguém pode dispensar os outros, não apenas por sua utilidade, que não está em questão aqui, mas para a sua felicidade. Não há vida em grupo que nos livre do peso de nós mesmos, que nos dispense de ter uma opinião, e não existe vida interior que não seja como uma primeira experiência de nossas relações com o outro. Compreendeu ainda jovem que toda educação humana deve preparar todos para viverem pelo outro, a fim de reviverem no outro. A vida de José Gregório supera o que se poderia esperar de um cultor teórico dos direitos humanos, paixão que ele considera a melhor e mais eficiente balança para alcançar o equilíbrio entre a dimensão pessoal e a social. Longe de ser apenas simpático à causa, tornou-se um de seus mais reconhecidos e prestigiosos militantes, fiel à concepção de que o outro vem antes de mim. Sou para o outro. O que o outro tem como deveres para comigo é problema dele, não meu. No que se refere à relação com o outro, sempre volto à minha frase de Dostoiévski. É uma frase central dos irmãos Karamazov. Somos todos responsáveis por tudo e por todos, e eu mais do que os outros. Há 54 anos, ontem completados, casava-se no mosteiro de São Bento com Dona Maria Helena, em sacramento oficiado por Monsenhor Manfredo Leite, que foi fundador da cadeira 23 desta casa. Com essa companheira de vida e ideais, construiu história. Vieram as filhas, Maria Estela, Maria Filomena, Maria Cecília, os netos, os quais, confidencia ele, criaram sempre uma corrente de solidariedade à minha volta, me tornaram mais forte para superar todas as fases que vieram. Fases de vária ordem, algumas duras, severíssimas, porém necessárias à edificação de um perfil histórico de honradez inquebrantável, a constituir-se em paradigma para as atuais e futuras gerações. Com abnegado espírito de doação e serviço, devotou-se a inúmeras causas públicas. No limiar da juventude, foi secretário particular do ministro Santiago Dantas, depois se elegeu deputado estadual, assumiu a Secretaria de Estado de Participação no governo Franco Montoro, cujos dois excelentes e prestigiados filhos estão aqui, dois deles, André e Ricardo, e o Fernando também. Chefiou o gabinete dos ministros Marcos Freire, da Reforma Agrária, Renato Arce, da Previdência Social, Marcílio Moreira Marques, da Economia, Fazenda e Planejamento, e Nelson Jobim, da Justiça. Nessa condição e período, foi ministro de Estado interino, ouvidor da República, coordenador e coautor da Lei 9.140/95 dos Desaparecidos Políticos e coordenador geral do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado oficialmente pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 13 de maio de 1996. Foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, depois de ter sido secretário nacional dos Direitos Humanos e serviu ainda ao seu país como embaixador em Portugal. Desde janeiro de 2005 até o momento é secretário municipal
de Direitos Humanos da capital paulistana e preside a Comissão de Direitos Humanos da USP. Esse currículo não foi resultado de aproximação fortuita e interesseira dos núcleos de poder. José Gregori é um estrategista e companheiro leal, de fidelíssima coerência a ideais cuja nobreza o credenciaram a atingir estes e muitos outros postos na República. República que ajudou a edificar, pois em sua casa surgiu a candidatura à presidência que mudou o Brasil e propiciou as mudanças hoje difusamente colhidas por tantos. A sua inspiração nunca foi a conquista do poder. Teria condições legítimas de aspirar a tanto, mas moveu-o o espírito cristão de redução das iniquidades de uma sociedade profundamente desigual. Desfraldou a bandeira capaz de atenuar as diferenças que fazem do princípio da isonomia uma proclamação retórica retumbante e estéril. Vivencia por convicção o tema fundamental dos direitos humanos em várias de suas dimensões. Vivência que resultou na função de conselheiro da Cátedra da Unesco, USP, de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância, obtenção de muitos prêmios, reconhecimento nacional e internacional de seu protagonismo. Como exemplo, o governo do estado de Pernambuco outorga a Laura José Gregori aos policiais que a cada ano se destacam por seu respeito concreto aos direitos humanos. Se existe um brasileiro que levou a sério e coerentemente a compreensão das obrigações relacionadas ao que hoje se denomina o enfoque concreto dos direitos humanos, este homem se chama José Gregori. Sensível e privilegiado com uma formação ética aprimorada, viu-se atraído e tornou-se apóstolo da ideia força dos direitos fundamentais. Convenceu-se de que qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo, independentemente de nacionalidade, local de domicílio, cor, classe, casta ou comunidade, possui alguns direitos básicos que os outros devem respeitar. O grande apelo moral dos direitos humanos tem sido usado para várias finalidades, desde a resistência à tortura, à prisão arbitrária, à discriminação racial, até a exigência singela de eliminar a fome, a miséria e a falta de assistência médica em todo o planeta. Absorveu aquilo que entendeu evidente, envergou a roupagem humanística, resistiu aos golpes de suposta fragilidade ou sentimentalismo da fundamentação conceitual dos direitos humanos. Não o perturbou o contraste agudo entre o uso retórico da formulação e as dúvidas intelectuais sobre sua solidez. Primícia de nossa espécie, engajado na missão de resgate da dignidade do semelhante, encontra nessa situação ao mesmo tempo um motivo de inquietude e um motivo de coragem. Na verdade, os dois motivos são apenas um, porque a inquietude é vigilância, é a vontade de julgar, de saber o que se faz e o que se propõe. E a coragem consiste em referir-se a si e aos outros, de modo que, através de todas as diferenças das situações físicas e sociais, todos deixem transparecer em sua própria conduta, em suas próprias relações, a mesma chama que faz com que os reconheçamos, que tenhamos necessidade de seu assentimento ou de sua crítica, que tenhamos um destino comum. E por isso tudo, o seu nome honrado de apóstolo dos direitos humanos é reiteradamente lembrado como natural coordenador, ou ao menos integrante obrigatório da recentíssima Comissão da Verdade. Sugestivo o nome, Comissão da Verdade. É doloroso quanta vez defrontar-se o ser humano com a verdade. A verdade causa repugnância à nossa natureza, mas o erro não. Isso por um motivo bem simples. A verdade exige que nos reconheçamos como seres limitados. O erro nos acalenta na ideia de que de um modo ou de outro somos infinitos. Esta é outra causa que vale a pena, confrade José Gregório, tão imbricada com o testemunho da sua existência. É verdade que o Brasil precisa abrir os olhos enquanto os seus estiveram permanentemente abertos. A verdade geral e abstrata é o mais precioso de todos os bens.
Sem ela, o homem é cego. Ela, devido da melhor fama, acolitada por seus imensos méritos, cuja culminância vem ornada por singeleza e humildade. No ritual da visita após a expressiva eleição, singelamente agradeceu a seus pares, disponibilizou o seu talento, a sua força, a sua vontade, as causas acadêmicas. Causas boas, causas simples, causas verdadeiras. Estimular o cultivo do idioma, a escrita e principalmente a leitura. Agora, de verdade, querido confrade José Gregório, é-lhe conferido o reconhecimento da possível imortalidade. A Lígia gosta de lembrar o Olavo Bilac dizendo que somos imortais porque não temos onde cair mortos, né? Mas verdade é não somente conformidade, mas valor. Os que acreditam possuí-la já a possuem, só eles. A Academia Paulista de Letras, instituição centenária, presente na vida intelectual da gente bandeirante, se orgulha de tê-lo como seu membro efetivo e vitalício. Esta é sua casa, a casa que passa a contar com a presença perpétua desse caudilho de si mesmo, de quem se sente feliz por se reencontrar consigo mesmo após um protagonismo tão denso e de se reconhecer inteiro no reencontro. Estamos honrados e felizes por recebê-lo.